reconstruir na nossa vida, né? Até aqueles que nasceram no Evangelho, sempre tem algo na vida que precisa ser tratado, que precisa muitas das vezes ser derrubado e reconstruído, para reconstruir com bases sólidas. Não é fácil. Porque uma vez, querido, eu preguei e eu disse que o nosso pior inimigo não é o diabo. O nosso pior inimigo é a nossa própria carne. Porque o diabo, ele já foi vencido na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, ele tem que bater em retirada. Mas a nossa carne é algo difícil. Por isso que a Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito durante todo o tempo, irmão. Quantas vezes vem a vontade de você fazer algo e você fica, isso é pecado. Mas vem aquele desejo, não fica uma luta. Todo mundo passa por isso, meu querido. Não é, ninguém é especial e dizer, não passa. Todo mundo passa por essa guerra todos os dias, aonde o nosso corpo deseja uma coisa e o Espírito Santo de Deus deseja outra. Pode ser coisas simples, mas é uma luta. Então não é fácil construir nem reconstruir, meu irmão. Precisa do auxílio de Deus. Por isso Deus disse para Zorobabel, olha Zorobabel, você não vai reconstruir esse templo com força suas. Você não vai reconstruir com espada. Você não vai reconstruir com lança. Mas você vai reconstruir pelo meu Espírito. Querido, você quer reconstruir o seu templo? Ou você que nunca aceitou Jesus quer construir o templo que é o Espírito Santo de Deus? É pelo Espírito Santo. O que você quer mudar na tua vida, o que você quer abandonar, é pelo Espírito Santo de Deus. Sozinho não dá. Reconstruiu-se o templo, mas o povo tinha esquecido da lei. O povo tinha esquecido da palavra de Deus. Aí volta Esdras. Esdras foi o segundo grupo de exilados que voltou para Jerusalém. Esdras voltou para trazer de novo à memória do povo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, querido, é que liberta o homem. A palavra de Deus é que liberta. A Bíblia diz, olha, o libertar vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então não adiantava ter levantado o templo. Era uma fase. Mas precisava-se da palavra. Precisava-se de que as pessoas conhecessem Deus. Como o próprio Deus fala, o meu povo peca por falta de conhecer. Porque se você não conhece, né? A lei, ela já diz que ninguém pode ser condenado por algo que não esteja previsto na lei, não é? Se você cometeu um delito, todo mundo sabe, aquilo é delito, mas se não está previsto na lei, o cara não pode ser julgado. Então nós precisamos também conhecer a lei. Por isso a gente vê homens, né, que cometem coisas terríveis. E o advogado vai lá e consegue tirar. E você fala, como é que esse cara saiu? Porque tem alguém que conhece a lei e que vai lá e dentro da palavra, dentro da lei, ele consegue resgatar. Então foi reconstruído o templo, mas precisava que as pessoas voltassem a conhecer a palavra de Deus, querido. Para que elas não transgredissem contra Deus. Para que elas parassem de deixar de fazer aquilo que não agradava a Deus. E Esdras volta. E ele começa, porque Esdras era um escriba. Ele era alguém que era conhecedor, que transcrevia todo aquele manuscrito, a palavra. Ele era um conhecedor da palavra de Deus. Então Esdras volta como o segundo grupo de exilados para trazer à memória do povo a palavra. A tua palavra escondida, vocês acabaram de louvar, guardada no meu coração para não pecar contra ti. A palavra, quando a gente guarda no nosso coração, ela nos ajuda a não transgredir. Porque a gente sabe que se transgride a lei de Deus. Isso estava tudo lá. Eles entravam, eram mais fortes, tinham poder de
inimigo vinha e levava. E era assim que estava vivendo Israel. O povo vivendo na fome, na miséria, porque não tinha proteção. Então ele tinha que ir lá para o buraco, onde tinha que amassar a trigo e ficar lá. Imagina que trabalho! E conseguia muito pouco, porque não tinha proteção. Então Neemias entendeu, não há proteção para aquele povo. Querido, que eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus tratou comigo, porque primeiro o Espírito Santo de Deus trata com a gente. É que nós precisamos estar com o nosso muro inteiro. A nossa proteção espiritual, ela precisa estar viva, para que a gente possa se manter de pé, para que as circunstâncias da vida não venham e nos destruam, para que a gente não seja presa fácil para o inimigo, porque senão a gente é presa fácil, qualquer um vem e leva. Mas quando a gente está bem guardado, quando a gente está bem protegido pela pessoa do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, o inimigo vem, bate e volta, porque nós temos um muro. Quem é o nosso muro? A Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao nosso redor. Ao derredor ficam os inimigos, mas eles conseguem passar? Não, quando nós estamos bem protegidos, não passa, querido. Porque ele tem que passar pelos anjos de Deus que estão ao nosso redor. Nós temos um muro de proteção, meu irmão. Mas e se esse muro estiver rachado? E se esse muro estiver quebrado? Se esse muro estiver sem porta, sem portão, qualquer inimigo que vier vai entrar e vai destruir. Vai fazer o que quiser. E Neemias pensou, eu preciso voltar lá. E eu preciso reconstruir aqueles muros. O meu povo não pode continuar na miséria. O meu povo não pode continuar na destruição. Eu preciso ir lá e ajudar. Quantas vezes nós temos que tomar a posição de Neemias e ir lá ajudar as pessoas a reconstruírem os seus muros, quando não temos que reconstruir o nosso, né, irmão? Porque muitas das vezes temos que reconstruir o nosso. O nosso está emburacado. O nosso está como em Cantares. Diz que quem destruía o vinhedo eram as pequenas raposas. Porque as pequenas raposas conseguiam passar pelas pequenas brechas que tinham no vinhedo. Quando nossa proteção não está boa, qualquer coisa vem e vai minando. Aqui nós tínhamos atrás uma parede, né, de divisória. Nós chegamos aqui e achamos ótimo, né, uma divisória, uma sala. A gente queria uma sala. Aos nossos olhos estava ótimo, né, irmãos? Lindo, perfeito. É o que nós queríamos, uma sala pronta para as crianças. Mas aquele muro estava destruído. Quando a gente foi ver, estava todo comido de cupim. Era muito cupim. Precisou cair. Porque se a gente não derrubasse para reconstruir de novo, daqui a pouco ia cair a parede também, porque cupim também come parede. Por isso a necessidade de ter construções sólidas. Nós precisamos construir e reconstruir a nossa vida com base sólida na palavra de Deus, meu irmão. Para que quando a tempestade vier, as circunstâncias vierem, a gente possa permanecer firme e inabalável. Senão a gente cai. Por que Neemias, quando foi exilado para a Babilônia, ele não caiu na fé? Porque ele tinha bases sólidas na palavra. Por que Daniel, quando foi levado exilado, ele não caiu? Porque ele tinha bases sólidas. Quando nós temos base sólida, querido, o inimigo para passar e atingir a gente vai ter que enfrentar uma guerra. E ele bate e volta, ele bate e volta. A gente só sente o vento. Porque, irmãos, isso que nós sentimos quando a gente diz assim, o vento tá demais. A luz é só o vento, irmão. A palavra já é certa. É só o vento da vida do inimigo que bate no nosso muro de proteção, que são os anjos, e cai. Porque se ele passa, a gente está lascado. Não é vento não, meu filho. Nem tempestade, vai cair, é furacão. A gente balança e a gente só sente o vento. Porque se ele passa, aí o negócio fica estreito. Então o que a gente precisa
é não deixar que os muros sejam abalados. E se os muros foram abalados, é reconstruir. Reconstruir com base na palavra. Reconstruir com a ajuda do Espírito Santo. E Neemias, ele pensou, eu preciso voltar. Mas ele não era alguém livre. Ele não podia ir e vir a hora que ele quisesse. E aí ele pensou, como é que eu vou fazer para voltar? Eu estou aqui no palácio do rei. Eu trabalho para o rei. Trabalhar de uma forma, né? Que ele era escravo. E aí ele vai para algo que a gente tem falado muito aqui. Ele vai para a oração e para o jejum. Ele vai para a oração e para o jejum. E ele começa a lembrar a Deus. Ele fala, Senhor, eu sei que o meu povo está passando por aquilo porque transgrediu contra ti. Mas Deus, tem misericórdia. Atende a oração daquele povo. Tá bom, não dá pra ficar aqui. Dá pra todo mundo, acho que, me ver, né? Fiquei presa. Atende a oração, Senhor. Ouve, Pai. E ele diz assim, olha, que foi o versículo 11 que eu li. Senhor, que eu ache graça diante do homem. Nós vimos o que é graça na semana passada. Favor. Senhor, que eu ache favor diante do rei para que eu possa voltar. Ele pede isso, querido. Ele pede para que o favor de Deus esteja com ele. E a Bíblia diz que ele vai servir vinho ao rei. E ele bebe o vinho primeiro, porque eles tinham que provar, né? Dessa moleza nossa hoje não, que a gente vai lá e serve pro outro, mas não bebe. Primeiro eles bebiam para ver se estava envenenado. Se ele não morresse, o rei bebia. Porque se tivesse envenenado, quem caía primeiro era o copeiro. Porque primeiro o copeiro bebia, para depois o rei beber. Ó, isso não ia acontecer, eu ia trazer assim para mim e dar para eu beber. Primeiro ele ia ter que beber, irmão. Muito obrigada, meu irmão. Primeiro ele ia ter que beber. Se ele não caísse duro, eu bebia. Era assim. E Neemias vai levar o vinho e ele bebe. Ele prova. E o rei, conhecendo Neemias, e não podia ser de cara feia não, tinha que ser assim, sorrindo como eu veio. Tinha que ser com um semblante alegre, né? De que estava muito feliz de estar no palácio, de ser escravo ali. Só que ele estava triste. Porque, irmãos, quando tem uma circunstância ruim na nossa vida, na nossa casa, por mais que a gente queira transparecer uma alegria, todo mundo que conhece a gente percebe, não é? Fica diferente o nosso semblante. Por mais que a gente queira esconder, não dá. Aqueles que conhecem a gente sabem, tem algo de errado. Eu estou tomando antialérgico e se eu tomar 2 dias direto eu fico meio assim, né? Aí um dia eu fui trabalhar assim, aí sentei, tô lá, todo mundo falando e eu assim, né? E eu tô sempre rindo, conversando.